A próxima frase, meu irmão vai ao cinema com a amiga dele, ok? Já tem aqui também a frase com alguns recadinhos aqui, com algumas anotações. My brother goes to the cinema, ou to the movies, with his friend, ok? Então vamos ver com um pouquinho de calma essas marcações aqui. No caso do to, como a gente já conversou aqui, o to é uma preposição que dá a ideia de deslocamento, né? Então, quando uma pessoa sai de um ponto e vai ao outro, ou um objeto, ou então você tem deslocamento de alguma coisa, por exemplo, como voz, tá? E ela vai em direção a outro lugar. No caso aqui, você tem o My Brother indo ao cinema, né? Então, ele está saindo de um ponto para ir ao cinema. Você tem deslocamento, certo? Então, você tem que usar essa preposição to. E o interessante é que o cinema não é nenhum daqueles locais que você não usa o the. Né? Então você precisa usar o the. O cinema não é downtown, o cinema não é home, o cinema não é school, o cinema não é church e o cinema não é um lugar de nome próprio. Ah, mas e se eu colocar o nome do cinema no lugar? Eu vou ao Cine Pipoca, não sei. Aí tudo bem, aí você tira esse the então, porque você está trabalhando com um nome próprio. Ok? E essa preposição to, ela é utilizada justamente como oposto, tá? Da preposição at, porque enquanto o to dá a ideia de deslocamento, o at dá a ideia do quê? De permanência. Ok? Você também tem aqui na frase original, meu irmão vai ao cinema com a amiga dele, ok? Então, my brother goes to the cinema with his friend, porque o his equivale ao dele, o her equivale ao dela. Lembrando que a amiga é dele, mesmo sendo a amiga, né, do gênero feminino, a gente tem que considerar então de quem que é a amiga, no caso que é do meu irmão, ok? Essa outra frase aqui, a gente já está até na íntegra como uma das respostas dos alunos, tá? Então, olha só. Meus amigos vão à escola com o pai deles. Ok? A resposta colocada no sistema foi essa aqui. My friends goes at school with their father. Então, onde é que estaria o erro aqui, né? Então, se a gente fosse arrumar essa frase, o correto seria My friends go to school with their father. O que acontece é que, né, o verbo ele tem que sempre estar em concordância com a pessoa, com o sujeito que está fazendo a ação. No caso aqui, o sujeito é my friends. Meus amigos, eles dão uma ideia então de eles, tá? Não é que tem o eles escrito na frase, mas a ideia de meus amigos é uma ideia de várias pessoas, né? Então a gente fala que é a terceira pessoa do plural, né? Que é a ideia do eles. Quando eu uso eles, quando eu uso they, no caso, então, eu não coloco they goes, eu coloco they go. Por quê? O goes com es, ele só é utilizado nos casos de he, de she e de it, ok? Como eu estou falando deles, de amigos, eles, essa regra do s não se aplica a esse verbo aqui, nessa situação, tá? E aqui também a gente consegue ver que esse to aqui, ele está então marcado porque ele dá a ideia de deslocamento. Meus amigos vão, né, deslocamento, sair de um ponto para ir até outro, à escola. Ok, my friends go to school. E school é um daqueles 5 casos que eu não uso o the, né? Então, os 5 casos, mais uma vez, que eu não uso o the. Downtown, home, school, church e lugares de nome próprio. Ok? Uma outra frase aqui, é essa daqui. Meu irmão não gosta de beber café com o pai dele. Tá? Então, qual foi uma das respostas enviadas aqui para a gente analisar? My brother don't like to drink coffee with his father. Ok? Nesse caso aqui, então, né, vamos ver como é que ficaria a resposta correta, tá? My brother, que é o sujeito da frase, equivale a he. É uma ideia de he, certo? Embora não esteja escrito he, meu irmão é ele, e a ideia que eu tenho aqui é de ele. Né? Colocando em termos mais gramaticais, mais técnicos, seria a terceira pessoa do singular, tá? Já que meu irmão é he, o que acontece então? A maneira correta de eu montar essa frase seria essa aqui de baixo. My brother does not like to drink coffee with his father. Ok? Porque o que acontece? Quando eu estou falando de he, she e it, geralmente eu preciso colocar um s no verbo, certo? Para mostrar que é uma pessoa que está fora da conversa. A gente está falando sobre alguém, fazendo uma fofoca, né? Tanto que olha só o detalhe em vermelho aqui. Como é que ficaria então se eu fizesse uma frase com o he, usando o verbo like, né? Ele gosta, he likes. Tá vendo que você tem então esse s que é colocado no verbo, tá? Se eu for fazer a negativa, eu não vou usar don't, eu vou usar he does not like. Tá vendo que o s então do verbo foi para o meio do does not. Então você não precisa voltar esse s no verbo, ok? A mesma coisa vale na pergunta. Does he like? O verbo então
que tinha o S, perdeu esse S, porque o S apareceu no does. Ou seja, não usei do he like, tá? E isso aqui é uma coisa interessante, porque esse auxiliar, ele é um auxiliar de tempo presente, tá? Ele é de presente simples. Para o pessoal que já chegou a fazer as lições, mais lições para frente e passou pelo tempo passado, vocês vão perceber que, por exemplo, no passado simples, você não usa S no verbo. E você também não usa does como auxiliar. Tá? Lembra que esse aqui é um caso de presente simples, tudo bem? É uma coisa que ele gosta, então é uma coisa costumeira, um costume para ele. Não é uma coisa que ele fez e acabou. Se eu passasse isso aqui para o passado, eu teria he liked, he didn't like, did he like? Ok? Então é interessante sempre você também observar a ação e entender em qual tempo ela se passa, se é passado, presente, futuro, tá bom? Isso é uma coisa bem discutida durante as videoaulas, como aqui é só mais para dar um toque em relação a certas frases, a gente não vai entrar muito nisso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aí, por favor, sintam-se à vontade para mandar e-mail, colocar aqui nos comentários, tá? A gente está fazendo um trabalho muito legal, ajudando o pessoal que está interessado aí a saber as respostas via e-mail. Então, por favor, continuem mandando, a gente fica muito feliz com o e-mail de vocês, tá? Vamos ver então a próxima frase aqui.